mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas convidamos você mais uma vez para uma viagem extraordinária. Uma coisinha fofa a viagem de hoje. Agradecemos aos nossos parceiros. A LTS Digital. Pois é. Que cuida das nossas redes sociais, que cuida dos nossos... de toda a divulgação. A Estúdio Hair Arts. Regiane. A Regiane, que cuida dos nossos cabelos, nossa maquiagem. Nós temos também a Carolina Leite, se você está precisando destravar o seu inglês, começar do zero, ou você que já tem o nível 1, nível 2 intermediário, dá uma palavrinha com a Carolina Leite, eu tenho certeza que ela vai ter um pacote especial para você. Nós temos também o Márcio Psicólogo, que cuida das nossas cabecinhas. Exatamente. Que está sempre dizendo, freia aqui, acelera ali. Seja feliz aqui. Exatamente. Temos agora o nosso mais novo parceiro, Advance Med Spa, que cuida da sua saúde, da saúde da mulher e do homem, mas de dentro para fora. Não é só da beleza, tá vendo? Porque muita gente não enxerga a beleza interna e essa é a mais importante. E é o objetivo dessa clínica maravilhosa. Né? Hoje a gente vai, a gente já sabe um pouco que a Giovana Prado já passou pra gente. Conversou um pouquinho e hoje com a gente vai conhecer um pouco mais, não é? Mas antes, nós tomamos um café delicioso do Costa Café, que nos proporcionou aí comidinhas brasileiras, não saudáveis, não tão saudáveis, né? Mas brasileiras. Não passou no teste da clínica, não, mas hoje mas a gente... todos comemos. Enfiamos o pé na jaca, não é? Então é isso, fica com a gente, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Ao decorrer do programa, você pode deixar suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder, principalmente a nossa convidada. Se você tiver qualquer dúvida, deixa para ela que ela vai responder. Nos siga-nos no Instagram, Facebook e ouça todos os episódios também no Spotify. YouTube e Spotify. É isso aí. Se cadastre, ajuda a gente lá, porque toda semana um episódio novo e incrível e inspirador. Tenho certeza que você vai tirar grande proveito desses episódios, não é mesmo? Exatamente. Então tá. E quem nós temos hoje, Vanessa? Hoje a gente vai receber uma coisinha fofa de 24 anos. Ela é de Roraima. Ela era estudante lá e há 8 anos ela está vivendo na Flórida e ela vai contar o que ela veio fazer aqui. O que ela anda aprontando na Flórida. Larissa, bem-vinda, Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Que obrigada, honra menina. receber você aqui. Para ela vir, eu tive que tirar o nenezinho do colo dela, gente. Obrigada por isso. Obrigada a vocês, meninas. Vanessa e Solange. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do que a gente faz, né? Como elas falaram, a gente tem uma clínica aqui em Port St. Lucie, Advanced Med Spa, e tem uma unidade também em Deerfield. E eu não sei como que vocês querem que eu já... Você pode explicar pra gente como que você veio parar aqui? Como foi isso? Claro. Então, vocês já souberam um pouquinho da história da Gi, né? Ela já contou muita parte. Em Boa Vista, Roraima, na minha cidade, eu era, né, sempre a ajudante da Giovana, né? Giovana Prado, a dona da clínica Advance Med Spa. É a mãe da Giovana, empreendedora e mãe da Giovana. Mãe da Larissa. Desculpa, da Larissa e a avó do Dom. Isso, a avó do Dom. Então, vamos lá. Então, como que a gente veio parar aqui nos Estados Unidos, né? Minha mãe sempre foi muito empresária. Aquela pessoa que, né, sempre gostou de cuidar das pessoas, sempre teve esse chamado, né, para realmente cuidar das pessoas de uma forma bem criteriosa. Então, no Brasil, na nossa cidade, a gente tinha uma unidade de... uma academia que era só para mulheres, e ela abriu uma unidade também em Manaus, e nessa academia a gente tinha clínica, academia e uma loja de roupa esportiva também. Então, eu nasci praticamente nesse mundo, né? Onde ela tinha todas as empresas e eu tava ali no meio. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, tava fazendo o curso de inglês no Brasil e tava finalizando. E aí eles me falaram, com geralmente 16 anos, você... para poder finalizar o curso, que eu fazia no Kumon, inclusive. Para finalizar o curso de inglês para você se graduar, é bom que você faça um intercâmbio.
E aí, o intercâmbio te daria, né, oportunidade para você conhecer mais do dia a dia, nos Estados Unidos, enfim. Quando surgiu essa oportunidade, eu falei pra minha mãe, eu quero ir, eu quero saber, porque eu tô estudando agora. inglês, né? Já tô estudando inglês há tanto tempo, acho que eu estudava inglês desde quando eu era pequenininha, Agora, uns 8 aí anos. queria vivenciar, né? Eu queria vivenciar. E aí foi quando ela falou assim, eu acho que pra você realmente vivenciar mais do intercâmbio, eu vou falar com uma amiga minha, que essa amiga morava aqui em Boca, no caso, e ela falou assim, não, eu vou falar com ela, vou ver o que a gente consegue fazer, e aí você vai. E aí foi quando ela arrumou tudo, e aí eu vim para poder passar uma temporada para poder estudar, fazer o intercâmbio, etc. Nesse meio tempo, estudei, me dei muito bem, o meu inglês já estava, acho que com um mês, já estava maravilhoso, fiz amizades, foi tudo Foi fluindo, se conectando, né? Foi tudo fluindo, tava no high school, no caso. E aí, quando minha mãe viu, e ela falou assim, Larissa, eu não vou ter coragem de tirar daqui. E eu gostava muito, né? É uma outra realidade do nosso país. E no Brasil, eu era muito... como que eu posso falar? Como eu vivia mais nessa parte de ver minha mãe, de estar nas empresas, eu não era uma pré-adolescente, adolescente que saía muito. Eu sempre fui muito tranquila, sabe? Nunca tive vontade de ir pra festa. Quase uma e tudo mais. Sandy, olha. Mas eu sempre tive essa visão por conta da igreja também, né? Eu participava Sim. da Igreja da Paz no Brasil. Então, eu era muito tranquila. As minhas amizades eram da igreja e era isso. E aí, quando eu vim pra cá, eu era muito tímida. Eu não tinha Não consegui interagir? Eu não conseguia interagir tão bem. E depois de um mês, quando ela veio me ver, um mês e meio, por aí, ela veio me ver, ela falou assim, Larissa, você cresceu tanto já, né? Com Já era uma outra tão pouco, Larissa. tão pouco tempo, porque realmente eu saí da minha zona de conforto, né? Imagina, você é uma adolescente, uma pré-adolescente no Brasil. Eu não podia sair tanto para lugares... Protegida, porque Era no muito Brasil protegida, você... exatamente. Eu era muito protegida, essa é a palavra. E aí, quando eu vim pra cá, as coisas foram fluindo muito. E minha mãe... A liberdade que você teve. Era só você com você mesma, né? Então minha mãe viu isso, eu acho que ela ficou quanto mais você evoluiu. inspirada. Uhum. Você evoluiu em um curto Isso. espaço de tempo que você não evoluiu quase a vida Isso. toda lá, assim. Desse jeito. Então, foi quando ela decidiu. Ela falou assim, não, eu quero dar um passo, né, pra ter... Como você evoluiu tanto e como você tá tão bem, e era o sonho do meu irmão também, tá morando aqui, meu irmão só tinha 9 anos de idade. Meu irmão era totalmente ao contrário de mim, sempre foi. Ele é totalmente sem vergonha, fala mesmo, e quando era criança era ainda mais, né? Então, foi quando ele falou, mãe, eu quero vir morar aqui e tudo mais. Então, quando ela decidiu vender, ela falou assim, não, se eu vou para mudar de vida mesmo. Ela decidiu vender as empresas no Brasil, vendeu com certa facilidade, né? Foram em poucos meses. E quando ela veio para cá, ela falou assim, não, eu vou ser mãe. Eu não vou ser empreendedora mais, porque eu já tenho sido empreendedora a minha vida toda. E, realmente, eu era muito acostumado com a minha mãe ser... aquela empreendedora ativa. Tanto que, assim, não é uma coisa ruim mais, tá? Já superou. Já superei. Mas por muitas vezes ela faltava algumas coisas na escola e tudo mais. Porque ela era tão Comprometida. Tava sempre trabalhando. Pra mim, antes, como eu não entendia, né? Eu falava, meu Deus, a minha mãe não dá tempo pra mim. Ela só trabalha. Hoje já é ao contrário pra mim. Hoje eu vejo como inspiração. Né? Não Sim. que ela só precise trabalhar, mas que ela precisou passar por tudo isso para ela dar pra gente o futuro que pra a você gente estar aqui. isso. Pra você estar aqui. É, e hoje hoje eu você, mãe, vejo. também vê que o caminho... Agora que eu entendo mesmo. Exatamente, que o caminho é esse, né? Com certeza. Infelizmente, durante um período, pelo menos, você tem que... abdicar da Sim. família para poder dar certo É a parte do vida processo. profissional. Isso. Então, a partir do momento que eu entendi isso, mudou, né? Minha visão, meu relacionamento com ela melhorou muito e tudo mais. Mas foi assim que a gente veio pra cá. E minha mãe, como eu falei pra vocês, ela falou assim, não, eu só quero ser mãe, eu não vou trabalhar, eu só vou realmente... Porque a gente tinha uma boa condição, né? E tava Pra se vivendo com manter o aqui. valor do Brasil, né? Não, a gente vai se mantendo assim, eu não vou trabalhar, eu vou ser mãe. Tentava cozinhar, tentava pegar a gente na escola. Pegava a gente na escola, mas tentava cozinhar, não dava certo. Porque no Brasil a gente tinha ajuda. Você cozinha? Hoje eu cozinho. Eu e meu marido.
Mas meu marido E cozinha quem te bem. ensinou, então? Se da sua mãe não saiu esse dom? A internet, né? A gente vai aprender, a gente dá um jeito, né? Eu não cozinho tão bem, mas eu cozinho o suficiente pra sobreviver. É, isso aí. E O marido minhas- gosta, tá tudo bem. E meu marido, na verdade, é o que realmente cozinha bem, porque os pais dele são chefes. Então, Tá. então eles Então você caiu na família certa, né? O que você passou na mão da mãe, agora você tá tirando a barriga da miséria Olha aí, agora. tá vendo? E foi quando tudo começou a fluir, né? Aí ela falou, não, eu vou ser mãe. E aí, depois de algumas semanas, eu falei assim, mãe, eu acho que não dá pra senhora ser só mãe, mas não, porque tá difícil. Ela não cozinhava tão bem, e, enfim. Era algo muito atípico pra gente, né? Ver ela tá em casa e vivendo só O tempo pra inteiro. gente. A gente ficava até... Meu Uau! irmão até ficava com 9 anos de idade. Ele falava, mãe, eu acho que a senhora já pode encontrar alguma coisa pra fazer. E com o tempo, acho que ela explicou pra vocês como é que ela começou nisso, Sim, né? E com sim. o tempo as coisas foram fluindo. E o nome, né, dela foi se espalhando, porque realmente desde o Brasil ela sempre foi. A minha mãe é essa pessoa, né? Tudo que ela faz com excelência. Então ela é uma pessoa que realmente ela não para de estudar. Ela é não dedicada. Ela é muito dedicada. Então começou na nossa casa, na verdade no meu quarto. Ela começou a atender no meu quarto. E eu comecei, porque a gente já tinha um apartamento de 2 quartos. Eu abdiquei do meu quarto pra ela começar a atender, ajudava com a agenda dela, errava um monte de horário com todo mundo. Eu pegava o meu caderninho e falava assim, o que? Amanhã, 9 horas da manhã. Eu marcava 3 pessoas ao mesmo tempo. Meu Nossa. Deus do céu, era uma Mas você confusão. também não tinha muita idade pra isso, eu tinha né? 16 anos, É. 15, 16 anos, então foi ao tempo. Com o tempo eu Era o comecei a seu me melhor, organizar. né? Eu comecei a me organizar e eu comecei a ajudar ela. Como eu falei pra vocês, eu cresci muito, né? Durante esse processo. E com 16 anos, 17, 18, por aí foi, eu finalizei o high school com 18, quase 18 anos. E aí fui pro college, né? Fui pro Palm Beach State. Ia fazer 2 anos de Palm Beach e ia ver o que eu ia querer da minha vida com o tempo. Tinha 2 anos ali pra Tinha pensar. 2 anos pra pensar. Foi quando, assim que eu entrei, isso ajudando a minha mãe, e fazendo agenda, e foi quando eu comecei Trabalhando junto, trabalhar né? com ela realmente e fazer a parte da gestão, porque quanto mais ela foi crescendo, mais trabalho eu tinha, né? Então, foi uma coisa muito assim, eu precisava ir pra escola, eu precisava me focar nos estudos, mas eu precisava focar na minha mãe, porque eu não poderia deixar ela, até porque ela estava crescendo bastante. Foi quando eu fui pro college, e no college eu encontrei meu marido. Hoje, meu marido. O príncipe encantado tava Hoje lá no college te esperando. Isso. Então, encontrei ele e foi algo muito... Eu não sei se ela falou também. Foi algo muito natural, assim. Como eu tinha 18 anos, eu tinha uma coisa... Uma idealização de o que eu queria pro meu futuro, né? Sim. Cresci na igreja, então, desde da igreja, a visão da Igreja da Paz é você se guardar pro seu futuro marido, Sim, mulher, enfim. sim. Então, eu esperei. E eu tive um namoradinho durante o high school, de mais alguns meses, mas nunca foi Não só deu. beijinho e pronto. Não foi adiante. Não foi adiante, porque eu sempre tive essa visão. E quando eu vi que... Porque é uma coisa tão especial, né? Você quer que seja especial. Com alguém realmente, às vezes, que você queira ter um futuro, né? E quando eu tive esse namoradinho no high school e eu vi que ele queria avançar com as coisas e eu não, sendo que a gente era da igreja, eu falei assim, não, acho que todos Não é os meninos... não é esse, Não todos tem os meninos... sintonia, gente. E outra coisa, quando termina, você fala assim, não, todos os meninos são assim. Todos os homens são Só assim. querem. Então, eu não quero mais. Fui pro college sem pensar em nada. Isso já tinha, acho que um ano e meio depois que aconteceu o meu ex-namoradinho no high school. E tava tranquila. Falei, não quero namorado, não quero nada. Vou focar nos estudos, vou focar na minha mãe, é isso. E aí, foi quando eu conheci na escola. Uma coisa assim, ele meu amigo. E a gente saiu a primeira vez e a gente foi saindo. E minha amiga, e eu virei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, eu tô gostando muito dele. Aí ela, amiga, ai, que bom, não sei o quê. Eu falei assim, ai, mas ele não... Hoje meu marido, ele não conseguia nem olhar no meu olho direito.
Ele não conseguia tocar na minha mão. Ele era uma Larissa, É. antigamente, olha. Ele era muito vergonhoso. Ele sempre foi... Tímido. Ele era muito tímido em relação a relacionamento. Mas ele era meu amigo. Então, a gente era Como muito... amigo, tava tudo Como bem. amigo, tava tudo bem. Mas nunca... Ele era da igreja? Mais ou menos. Tentava ser, tá bom. Tentava ser. Ia, mas aqui e Era ali, não praticante. esporadicamente. Mas, e aí foi quando eu falei pra minha amiga. Eu falei assim, amiga, eu tô gostando muito dele. E aí ela falou assim, amiga, será se... Mas, ele nunca tocou na minha mão, nunca olhou no meu olho, ele não dá espaço. Nunca deu sinais, Nunca né? deu sinais. E aí foi quando minha amiga falou assim, amiga, será se ele nunca teve uma namorada? Eu falei assim, não, acho que não. 18 anos, uma namoradinha, acho que ele já teve. Aí ela falou, não, amiga, não sei, vê com ele. Aí foi quando uma vez, isso a gente já tava saindo há bastante tempo, juntos e tudo mais. Uma vez eu virei pra ele e falei assim, por que você não dá nenhum Nenhuma passo, abertura. nenhuma abertura? Ele falou assim, ele tocou no meu ombro, ele falou assim, eu tenho muita vergonha de falar isso, mas eu nunca beijei ninguém, eu nunca tive uma namorada e eu não Tava sei nada. guardado pra você Então, ele tava também. guardado pra mim. Então, nós dois, quando a gente decidiu... Porque a gente tinha a mesma ideia, né? A gente não quer só namorar por namorar. A gente quer um casamento. E a gente quer fazer as coisas certas. E a gente esperou, né? Até o casamento. Então, a gente... depois de mais ou menos 5 meses de namoro, a gente casou. Uau, que rápido isso. E aí, com o casamento, a gente foi descobrindo as coisas, né? Tanto que na primeira noite, na lua de mel, a gente casou na lua de mel. A gente, na verdade, primeira noite, eu dormi na casa da minha mãe, ele dormiu na casa dos pais dele. E aí, na lua de mel, que a minha mãe tinha preparado pra gente, num hotel e tudo mais, eu liguei pra minha mãe, mãe, eu não sei o que eu faço. Aí ela, Eu quero ir pro Starbucks. liga pra pastora. Eu liguei pra pastora. A pastora, minha filha, toma um vinhozinho, não sei o que. Pastora, eu tenho 18 anos. Eu gostei dessa pastora. Aí eu falei assim, pastora, mas eu tenho 18 anos, eu não sou Aqui legal. você pode beber com 21, Com 21, né, é. Larissa? Não é 18. Nem eu, não nem ele é. podemos comprar Olha o conselho da pastora. Eu tô gostando dessa pastora. Aí, enfim. Mas que difícil, né? Foi Porque você uma fala... descoberta pra gente. Claro. Tanto que o primeiro ano E difícil de pros casamento, dois, não é? Pros dois. Então, se não tomar um vinhozinho, é difícil mesmo, né? Você tomou o vinho? Não. Foi sem vinho mesmo. Foi sem vinho. Então, esse primeiro ano foi um ano de conhecimento, Foi um ano né? de conhecimento, porque... Onde vocês cresceram juntos dentro da relação. Isso, porque a gente... Tudo era muito novo pra gente, né? Desde a parte de casamento até a parte, né, de relacionamento. A gente não sabia tanto de nada, né? E principalmente porque eu fui a primeira namorada dele. Mas eu falo que meu marido, ele tem muito mais cabeça do que eu. Ele é muito mais... Por mais que seja mais novo, ele é alguns meses mais novo que eu. Ele sempre teve a cabeça muito mais certa. Ele é maduro. E eu Muito mais também. centrado. Assim, eu sempre fui madura também. Pra minha idade e tudo mais. Porque, né, tive a minha mãe como Teve base, como, né? como exemplo. Mas ele também. Então, foi uma coisa que deu muito certo no nosso casamento. Porque os dois realmente tinham o mesmo propósito, sabe? Certo. E foi quando a gente começou a colocar realmente... Durante o namoro, a gente colocou Deus em primeiro lugar. E que as coisas foram fluindo de forma bem mais fácil. O primeiro ano foi difícil, mas eu falo, quando a gente passou o primeiro ano... Acho que... E foi durante a pandemia. O primeiro ano foi durante... A gente casou algumas semanas Então, antes... teve tempo pra se conhecer, viu? Porque a gente ficou tudo trancado. Então, foi algumas semanas antes da pandemia, tudo fechou. E a gente tava estudando ainda, tava fazendo as aulas do college online. E trabalhando, e no relacionamento. Então, assim, foi um ano realmente bem difícil. Eu falo, se a gente não divorciou no primeiro ano, acho que a gente não divorcia mais, não. Agora não vai mais. É praticamente uma lua de mel, conhecimento pros dois, crescendo ali dentro da relação, uma pandemia que veio e fechou vocês dentro da mesma casa. E mesmo assim, o seu bebê, depois de quanto? 4 anos 4 anos e meio. de casado? Aham. Então, vocês ficaram bastante tempo aprendendo, né? A gente aproveitou muito. Eu tô vendo, Não, bastante. a gente aproveitou o nosso relacionamento bastante. A gente trabalha bastante. Tanto ele trabalha bastante quanto eu. Ele trabalha na cidade, na mesma cidade que você? Ele trabalha 3 dias aqui em Port St. Lucie e 3 dias em Parkland.
Ah, ok. Ele trabalha com os pais dele. Os pais dele têm um café aqui. Ok. E ele trabalha administrando os 3 dias aqui. Na verdade, eles têm um café em Fort Pierce, que é 30 Ok. minutinhos de Sim. Port St. Lucie. Do lado E os aqui. outros 3 em Parkland. Ele é car detailer lá. Então, ele tem uns... os Tem dois. Ficar lá e É. aqui. Mas mora aqui, né? Mas mora Fixo aqui, na cidade. isso. E a gente gostou muito de Port St. Lucie porque Você tá nessa cidade há quanto tempo? vai fazer 2 anos já. 2 anos. Então, vocês vieram morar pra cá mais por essa proximidade dele, do trabalho dele. Também. Quando a gente casou, a gente tinha um apartamento lá em Boca mesmo, que ficava perto de Deerfield. A gente só tinha aquela localização da Advanced Med Spa lá. E aí, foi quando eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, a gente conheceu Port St. Lucie, a gente veio pra cá 2 anos... 3 anos atrás, no caso. Porque a gente começou a ver casa, a gente queria comprar casa, e a gente via... A gente foi em West Palm Beach, ficou Rodando, vendo, né? vendo todas as oportunidades. Foi quando a gente conheceu Port St. Lucie. A gente, meu Deus, aqui é tão lindo. E aí, a gente se apaixonou e os pais dele já tinham comprado uma casa deles própria em Fort Pierce. E a gente falou assim, é 30 minutos, a gente vai estar 1 hora da minha mãe, né? E 30 minutos dos pais Perfeito, dele. né? Era perfeito. Perto, mas não perto o suficiente. É isso aí. E aí, foi quando eu falei pra ele, vamos, e pronto. Foi quando a gente abriu a clínica aqui também por conta disso, né? Sim. Porque a gente queria expandir a Advanced Med Spa e nada mais fácil de expandir quando tem alguém de confiança, né? Então, Sim. Você chegou na clínica agora, né? Então, eu vou reforçar aqui. Você que chegou agora, a gente está aqui com essa fofura da Larissa, que está há 8 anos aqui nos Estados Unidos, morando na Flórida. E ela vai falar agora um pouco sobre a clínica Advanced Med Spa, que é a parceira também do nosso podcast aqui. Todas as informações da clínica e do vídeo vão ficar aqui na descrição do YouTube. Você também pode ler através do QR Code que vai ficar aqui na nossa tela, tá bom? Se tiver algum questionamento para Larissa, você também pode deixar aí, que ela vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Espero que isso contribua com você de alguma maneira, porque o que ela vai falar é muito interessante. Ela vai falar sobre a saúde e a beleza, tanto do homem quanto da mulher, né? sim. Conta pra gente como surgiu essa clínica. Essa novidade em Port St. Lucie. Então, a gente abriu a nossa segunda unidade em Port St. Lucie, mas a gente já tem a nossa unidade de Deerfield já há bastante tempo. Então, como vocês viram, a gente trabalha, né, de um jeito diferente. E uma das coisas que eu gosto até de ressaltar, eu sou Medical Assistant, fui formada em Medical Assistant e também fiz curso de diástase, né? Sou profissional de diástase. E aí, vou falar um pouquinho sobre isso também. Só pode dar uma explicadinha nesse diástase que você está falando, vou que falar. é da gestação, não é? E Isso. de muito ganho de peso, assim, também, né? Isso, então. Você está estudando para nurse também, Tô. que é enfermeira. Continuando, Ela não está contando todo o segredo, mas eu já sei, então eu vou contar. Então tá, vamos falar das suas especializações. Dá uma Ok. explicada aí. Então, na clínica, a gente tem vários programas. E programas diferentes que podem ajudar os nossos pacientes de diferentes formas. O que eu me especializo, né? O que eu mais amo também, são a reestruturação do nosso abdômen pós-gestação. E é o que eu tô passando justamente agora, né? Eu falo que eu já era apaixonada por esse mundo antes de estar grávida. E agora, depois da servindo pra gestação, você. Você vai colocar na prática em você. Estou colocando tudo já. que você... Na verdade, é isso que eu faço. Quando eu me especializei nos tratamentos de diástase mesmo, de diástase, incompetência abdominal, que eu vou explicar um pouquinho mais, quando eu fiz toda essa especialização, eu já introduzi todos esses exercícios, todas essas mudanças, né, de vida, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre isso. E foi quando fez realmente a mudança mais drástica no meu corpo. Antes de ficar grávida, eu estava no meu corpo, eu falo pra todo mundo, eu estava no meu corpo perfeito, pra mim. Eu tava, meu Deus, musculosinha, abdômen trincado, tava toda perfeita.
E isso só me ajudou, me mostrou realmente que mesmo que você não esteja grávida ou com algum tipo de incompetência abdominal, você fazendo toda essa reestruturação de core, né, de abdômen, sem estar grávida ou com vontade de estar grávida, enfim, você vai ter um resultado ainda perfeito. Porque antes de introduzir tudo isso no meu corpo, antes eu não tinha chegado no meu... Vamos falar de abdômen, né? Eu não tinha chegado no meu abdômen perfeito. Eu era magra, fazia exercício, mas eu não tinha nenhum tipo de força abdominal no meu abdômen. Eu era aquela magra, mas com o abdômen solto, sabe? Sem definição. Sem né? definição nenhuma, mesmo fazendo os exercícios que você acha, né, que vão realmente fortificar Já o não abdômen. queria ir pra academia, ainda me fala isso, acabou. Agora eu vou pro spa. Então, foi quando eu comecei a me especializar nessa área, foi quando eu falei assim, ok, deixa eu fazer em mim primeiro para ver realmente se vai ter mudança. E foi quando eu tive o melhor resultado da minha vida em relação principalmente ao abdômen, né? Porque a mulher, a gente se importa, lógico, com as pernas, bumbum, glúteo, braço, tudo. Mas eu acho que a parte principal que a gente se importa mesmo é o nosso abdômen. E foi quando eu comecei a fazer as coisas do jeito certo, implementando essas mudanças do diástase off, que é o nosso protocolo de diástase, incompetência abdominal, que eu tive os melhores resultados da minha vida. E eu falei assim, gente, para que eu vou fazer exercícios tradicionais, exercícios regulares, que todo mundo fala, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de protocolo de diástase off na clínica, a gente fala de uma reestruturação do nosso abdômen, né? No nosso abdômen, a gente tem os retos abdominais, os nossos músculos mais centrais, né? A gente tem os oblíquos externos, oblíquos internos, oblíquos externos, oblíquos internos. E o mais importante, o músculo mais importante do nosso abdômen é o nosso transverso abdominal, que ele é o músculo mais profundo. Se a gente não pega a ideia que a gente precisa fazer a implementação de exercícios personalizados, de pressão personalizada, o que pode ajudar na clínica também são os equipamentos especializados para a gente tratar o nosso core de dentro realmente do músculo mais profundo para o mais superficial, é quando muda tudo, né? Então, foi quando eu entendi isso. Porque quando você pensa em fazer exercícios de abdômen e você só pensa em fazer exercícios que vão tratar os músculos mais superficiais, você só vai ter resultado superficial. Então, o que você pensa? Vamos pegar um exemplo. Pessoas que fazem crossfit. Mulheres, vamos pensar em mulher, né? Pode ser homem também. Mulheres que fazem crossfit, elas podem ter a definição abdominal. Não que eu pessoalmente não gosto de crossfit, mas quem faz, eu não tem problema. Contanto que Nenhum saiba... exercício físico é prejudicial, né? Então, é um a mais. Dependendo, como eu falo, a diferença é na pressão. Na pressão, porque a gente tem 2 tipos de pressão no nosso abdômen. A gente tem pressão positiva e a gente tem pressão negativa. Tudo que é pressão positiva é quando eu encho o meu abdômen de ar positivamente. Eu coloco o meu abdômen para fora. Tudo que é pressão negativa é a pressão que a gente trata no diástase off. A gente coloca o abdômen para dentro. Quando a gente não tem essa ideia, a gente não sabe ativar o nosso abdômen do jeito certo, a gente não sabe trabalhar o nosso abdômen com o músculo mais profundo, que é o transverso abdominal, a gente tem resultados opostos, que é quando eu falei das mulheres, vamos dizer, do crossfit. Elas têm um abdômen, pode ter trincado, mas elas não têm um abdômen harmonioso, que é o que a gente quer, uma cintura mais fina, um abdômen mais para dentro. Não, elas têm um abdômen mais globoso, né? Um pouquinho mais para frente, que é a pressão positiva que eu estava explicando para vocês, e não tem um acinturamento, ela fica com aquela, né, não é harmonioso. Sim, é bonito, mas não é o dependendo tão do foco da pessoa, lógico, que eu falo sempre também, depende do seu foco. Tá. Mas o que adianta você ter um abdômen trincado e você ter escape de xixi, dor no lombar, dor durante a relação sexual, que é o que acontece quando você não trata o seu abdômen da forma certa. Trabalhando o transverso, fortificando o transverso, fazendo exercícios. Tá. E certinho. me fala se eu tô errada. Quando você fala isso, deu a entender que muitas vezes a gente pode achar que tá fazendo uma coisa certa e vai fazer e tá fazendo o contrário, é isso? Eu vou fazer o contrário, ao invés de me dar um resultado positivo, vai me dar... Isso. E é justamente isso que a gente trata Isso acontece? hoje. Acontece.
É justamente isso que a gente trata hoje. Ai, meu Deus. Então, vocês entenderem, a gente entender essa parte que não é só fazer o exercício, não é só pela parte estética, mas pela parte da saúde mesmo, muda tudo. Porque se você tem incompetência abdominal, que é você ter um abdômen mais enfraquecido, você vai ter a parte estética, que é ter aquele abdômen solto, né? Aquele abdômen pra frente. Então, você pode ser magrinha, que era o meu caso. Eu era magrinha, mas com aquela Ela pochetinha. Ela tá querendo acabar com a gente. Ela era magrinha. Isso é quase uma provocação, mas eu vou fingir que eu não escutei. Bola pra frente, vai. Mas eu tô falando de antes de fazer os exercícios do jeito certo, com o protocolo de diástase off. Então, eu era magrinha, mas com aquela pochetinha. A partir do momento que eu introduzi todas essas mudanças na minha vida, foi quando eu tive o melhor resultado da minha vida. E agora que eu estou 1 mês e meio pós-parto, que é ainda mais importante. Ela tá inteira, gente. Ela tá mais bonita do que ela tava antes. Vocês não estão entendendo. Vou chegar lá. É um processo, é ela uma vai chegar reestruturação. lá pra humilhar a gente. Ela vai chegar lá. É uma reestruturação. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem também. Que é muito importante a gente reestruturar o nosso abdômen. A mesma força que você tinha antes, ou que às vezes você nunca teve, né? Porque na clínica a gente chega com um paciente que tem... O último filho dela foi o quê? 20, 25, 30 anos atrás. Ela nunca fez uma reestruturação do abdômen. Então, ela tem aquele abdômen embaulado e globoso, achando que é só gordura, quando não é. Tem diástase, tem incompetência abdominal. A gente precisa realmente tratar tudo isso para realmente dar o resultado para ela na parte da gordura localizada. Então, é isso que eu falo. A gente fala o tempo todo na clínica. Nem tudo que você vê, às vezes, no seu abdômen é só gordura localizada. É o que parece. Entendeu? Tem muita coisa escondida ali embaixo, né? Muita. Me explica uma coisa. E as pessoas que passam pelo aquele processo de... vou operar, vou fazer uma abdominoplastia, porque eu também tô com muito excesso de pele. Por mais que eu vou pra academia ou fazer esse tratamento, a pele vai ficar bastante ainda ali. E vai e faz esse processo de abdominoplastia. Onde eles têm aquela técnica que eles levantam, costura ali os músculos e tal. Isso adianta bastante. Então, quando a pessoa decide fazer abdominoplastia e ela faz a reestruturação de forma cirúrgica com o cirurgião, enfim, ela vai estar fechando a diástase dela, perfeito. Mas e a competência do abdômen dela? Então, o que a gente vê em a maioria das nossas pacientes que vêm para a clínica querendo ter um resultado, principalmente pós-abdominoplastia, é que elas têm a diástase fechadinha, bonitinho, os músculos do reto abdominal estão fechados, mas não tem força abdominal nenhuma. Então, ela fica com aquele resultado, só que aí o abdômen dela fica o quê? Solto. Então, fica com o passar do tempo, globoso, fica uma abdominoplastia que você vê que fica um pouquinho mais para fora. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que é. Porque quanto mais a gente não fortifica o nosso abdômen do jeito certo, mais ele vai perdendo. Como eu falo para as pacientes, é uma conexão mente-músculo. Se eu não estou conectada com o meu músculo do reto, nos meus músculos, principalmente transverso, né? Nossos músculos abdominais. Se eu não estou conectada com os meus músculos o tempo todo, eu vou perder o quê? A conexão. E quando eu perco a conexão, eu solto. Então, isso não, como eu falei para vocês, não dá só resultados na parte estética, que é aquele abdômen que você às vezes não quer. Você chega na clínica, que é o caso das nossas pacientes, chega na clínica, eu fiz abdominoplastia, fechei minha diástase, mas olha aqui meu abdômen. Primeira coisa que a gente precisa fazer, diástase off. Sem força muscular, a gente não é nada. E sem a parte estética, tem os outros sintomas, né? Que como eu falei pra vocês, incontinência urinária. Então, às vezes tosse, sai xixi. Sorri, sai xixi. Espirra, carrega um peso, xixi. Não consegue segurar. Ou às vezes não é aquele xixizão. Às vezes sim também, né? Depende da pessoa. Às vezes Quais é só são um os- escape mesmo. São escapes. Quais são os outros sintomas, além da incontinência urinária? Dor na Na lombar, lombar. principalmente. Quando a gente tem a lombar fraca, nosso abdômen é fraco, nossa lombar é fraca. Então, o nosso tronco é o que segura a gente, né? Então, se a gente não tem a sustentação do tronco, acaba que tudo começa a doer. Você tem dor até na cervical, lombar principalmente. Dor durante a relação sexual, porque também quando a gente trabalha o diástase off, a gente trabalha a parte pélvica. Então, é muito importante a gente
trabalhar essa parte pélvica para não ter dores, incômodos, etc. Quando a gente começa a fazer os exercícios da forma certa, com a pressão certa, como eu falei para vocês, você fica muito mais forte. Então, por exemplo, quando você vai fazer exercício físico, a sua progressão de carga é muito mais rápida. Porque o seu tronco tá forte o suficiente para você levantar um peso na barra, fazer um bíceps, tríceps, um agachamento, qualquer coisa. Então, você reestruturando o seu abdômen e fortificando ele do jeito certo, vai te dar resultados não só no abdômen em si, mas no seu corpo todo, né? Então, é por isso que a gente sempre trata a raiz. E como seria você consegue explicar pra gente como é Tratamento? Um exercício desses, né? Da diástase, por exemplo. O que inclui esse tratamento, né? Depende muito de paciente para paciente. Então, assim, hoje na clínica, a partir da consulta com a Giovana, ela vai avaliar se a pessoa tem ou não a diástase ou incompetência abdominal. Lembrando que a diástase é a separação dos músculos do reto abdominal perante a gravidez, porque a gente precisa do espaço para dar para o bebê, né? Então, os músculos... Aquilo estica, né? Estica bastante. Carregando o peso do jeito errado, né? Como eu falei para vocês, pode prejudicar também se você não tem a estruturação do seu abdômen. Então, quando você carrega um peso pesado, pode ser leve também, mas você não utiliza o jeito certo, você acaba afastando os seus retos abdominais também com o Tá tempo. na academia, achando que tá fazendo da maneira certa, puxando o peso lá e tá se lascando todo. Ou então, carregando, vamos falar de coisa do dia a dia, carregando... Um filho. Um filho ou fardo de água, por exemplo. Então, tudo que é muito pesado, coisas do nosso dia a dia mesmo. A gente precisa ter uma noção de core, né, fortificação. E isso eu tô falando agora, as pessoas vão falar assim, meu Deus, então eu vou ter que ficar trabalhando meu abdômen o tempo todo. Não, os maridos vão te matar, os homens, porque vão falar, nunca mais minha mulher vai querer fazer nada. Não posso pegar nenhuma água. Quando você começa... Tá vendo vaso de planta? Não pega mais vaso de planta. Quando você começa a estruturação do seu abdômen, fica uma coisa inconsciente. É isso que eu falo para as pacientes. No início, você vai ter que se policiar. Eu não posso levantar desse jeito, eu não posso carregar o peso desse jeito, eu não posso fazer daquele jeito. Mas depois... Você tem alguma dica de uma forma que a gente possa carregar, por exemplo, um fardo de água, um filho, e que aquilo não vai ser nocivo pra gente, assim? Sim. Mas aí eu preciso explicar um pouco sobre o que ela estava falando, né? Em relação o exercício, né? Tá. Como eu falei, os exercícios são muito personalizados e o que a gente vai dar de exercício e o que a gente vai utilizar durante o protocolo depende muito. A gente pode utilizar máquinas também para poder ajudar com a fortificação, dependendo do grau de fraqueza muscular que a pessoa tem. Mas vamos falar de exercício normal. Quando eu vou fazer algum tipo de exercício normal ou vou carregar alguma coisa muito pesada, eu tenho que ter a ideia de eu preciso ativar o meu abdômen. E a ativação, ela vem antes da contração. E isso que muitas pessoas não entendem. Quando você está na academia, vamos falar de academia. Quando você está na academia, o personal, muitas vezes, quando não tem esse conhecimento, né, vai falar assim, contrai o abdômen. Aí você não tem noção de como contrair o abdômen. Aí você vai fazer o quê? Às vezes você tufa o abdômen, às vezes você só deixa o seu abdômen duro, ou às vezes você suga o abdômen. Certo? Então, com isso, você não tá tendo noção nenhuma de como proteger o seu abdômen durante o exercício físico que você tá fazendo, durante a carga. Então, para você saber proteger o seu abdômen, é como? Ativando ele. Lembra que eu falei que tem 2 tipos de pressão no nosso abdômen? Pressão positiva e pressão negativa. Quando eu tenho a ideia de que tudo que eu preciso fazer... Toda a carga que eu preciso levantar, eu preciso fazer uma pressão negativa, que é o quê? A gente utiliza muito a respiração durante os exercícios também. Então, eu inspiro, abrindo minha costela, o umbigo lá dentro, expiro, fechando a costela e travo o meu abdômen para dentro. Expirando com força. Quando eu faço isso, eu não sei explicar tanto sem mostrar, porque eu sou muito visual. Então, quando eu abro a costela... Fecho, coloco o abdômen lá dentro, eu trinco o meu abdômen. Com esse trincado do abdômen, eu posso fazer a força. Então, eu faço a força. Gente, Entendeu? até eu pensar em tudo isso, já beberam a água todinha do fardo. Não, ela tava falando e eu já tô lá. Eu já tô lá na academia. Pensando já tô como lá você vai com o meu fazer lá. personal.
E já tô pensando, então quando ele mandar eu levantar alguma coisa muito, né, algum peso, Isso. eu respiro. Abre a costela. Eu Inspira. Na expiração, você faz a força. tranquei e pego. Isso, mas aí, lembra que eu falei? Você ativa o seu abdômen, depois você contrai. Então, uma vez que eu ativei, segurei meu abdômen do jeito que é pra ser, certo? Ele tá protegido, ele não vai formar como que a gente fala em inglês. Posso falar em inglês, né? Pode. A gente fala o coning ou doming, que é o quê? Quando a gente tem, principalmente quem tem diástase, no caso eu tô com diástase agora, porque eu acabei de ter meu bebê, então eu tô reestruturando meu abdômen. Se a gente faz algum tipo de força positiva no nosso abdômen, o que que acontece? Os músculos do reto abdominal, porque eu tô colocando muita pressão positiva, eles fazem isso. Eles sobem, Sim. certo? Se eu protejo meu abdômen, eu posso fazer a contração do jeito certo. Então, ativei meu abdômen, trinquei ele. Agora, toda vez que eu for fazer a força, então eu vou fazer, tô no agachamento, tô lá embaixo, trinquei meu abdômen. Quando eu for fazer a força, eu preciso fazer o quê? Expirar. E expirar com força para dentro. Então, toda vez que eu levantar, aí sim você tá fazendo a contração do jeito certo. Entendeu? Você utiliza a pressão do seu abdômen ao seu favor para te dar resultados nos exercícios físicos. Olha, bacana. E aí, com isso, você tem mais resultado. Vamos ter que Gostei. levar ela pra academia com a gente. Vai Nunca ter mais que eu ser vou o pra academia sem a personal Larissa. E a Larissa agora. Né? Mas é isso que é interessante Então, também. eu tô puxando ali um peso. Contraí, puxo, segurei o abdômen. Tô puxando, vou puxar um peso ali, Aham. né? Vou contrair. Eu Isso. tenho que soltar o ar. Soltar o Aos ar. pouquinhos. Toda vez que você Fizer levantar a o força. peso. Fizer força. Então, eu faço força, solto o ar. Solta o Não ar. puxo nada. Você pode puxar Fiz enquanto... errado a minha vida Você toda. pode puxar enquanto não estiver fazendo o exercício em si de levantar, por exemplo, o peso. Mas a expiração, ela é só feita durante a contração máxima, que é durante o levantar o Quando peso. você pegou aquele vaso de planta, você soltou ou puxou o ar? Eu não fiz nada, eu simplesmente... Só segurou a Eu respiração. segurei a respiração Aí. e trouxe. Morri. É uma coisa que a maioria das pessoas fazem também. Prende a respiração, achando que, né? Mas não. Porque é mecânico, é automático. E uma coisa também que é importante eu falar. E que eu explico para as pacientes ficam, meu Deus. Porque o que as pessoas têm de ideia, né? As pessoas têm a ideia que na estética a gente vai tratar a gordura localizada, por exemplo, e a gordura vai sair aonde? Onde é que você acha que a gordura sai? No xixi, Nos poros ou na urina? Não, no suor, no xixi. não. Na saliva xingando Não, quem? Não. Sai pela respiração. Então, está comprovado cientificamente que quanto mais você respira durante um exercício físico, mais calorias você gasta. Com isso, mais você perde, certo? Fazer esse teste é hoje. O nosso tratamento na clínica, todos os tratamentos de gordura localizada, eles são tratamentos que aceleram o processo de lipólise e apoptose do corpo, que é um processo que pode acontecer o tempo todo no nosso corpo. Só que a gente vai lá porque, por exemplo, você está fazendo exercício físico, está fazendo alimentação saudável, mas você não tem como. Você vai perdendo peso, mas você não tem como falar assim, ai, corpo, por favor, eu quero perder essa pochete, eu quero Sim, perder claro. a gordura no braço. E é um erro que muita gente comete, né? Isso. Então, O que eu faço para perder a barriga? Não, você não tem perde só a barriga. Você perde a gordura no corpo todo. Você perde o peso no corpo todo. Você não tem como escolher um ponto X. Na estética, a gente utiliza aparelhos ou fórmulas, né? A gente tem enzimas, vários tipos de meios para a gente ajudar aquela parte localizada, né, a ter resultados ainda mais rápidos. Então, quando eu estava no meu processo de, né, ganho de músculo e tudo mais, eu estava definindo mais a parte do meu abdômen infra, né? Debaixo a gente fala de lower abs. Pochetezinha, né? Famosa pochete. Então, eu estava fazendo enzimas, né? Para isso. Quando eu estava fazendo enzimas, eu comecei a ter muito mais resultado. Meu abdômen apareceu muito mais rápido, porque eu estava no processo. Já estava num protocolo, isso, né? eu já estava num processo. E aí, a cereja do bolo foi A cereja as do enzimas. bolo, as enzimas e os exercícios do jeito certo. Então, quanto mais você faz os exercícios do jeito certo e utiliza os tratamentos estéticos,
É a cereja do bolo realmente, O ano né? que vem eu te desafio a educar esse meu abdômen, porque ele perdeu a educação faz Bora, muito mulher. tempo. Ô, mulher, vamos. E eu quero vir mostrar aqui Vamos. o Fazer um antes e o antes e depois. vamos. Você topa? Com certeza, vamos. E eu acho que é importante a gente falar também sobre... É o meu processo também, né? Porque eu Sim. acabei de dar Sim, à mas luz. assim, com uma diferença, né? Eu tenho mais que o dobro. Então, às vezes, se me permite dizer, a internet hoje proporciona tanta coisa pra gente. Olha quanta coisa rica aqui, valorosa que a Larissa está trazendo pra gente. Quantas pessoas treinam e nunca Não sabe souberam disso. disso. Eu treino. Faz 4 meses que eu vou na academia. 5 vezes por semana. Olha aí. E se você não tem essas informações, às vezes você... Claro, para a saúde é bom. Você tá indo ali mais para definir um abdômen, para uma gordura Pra ter localizada. mais resultados mais rápidos. Isso, você pode estar fazendo errado. Então, a internet te proporciona isso hoje, aprender, ouvir, entender, né? Claro que muitas pessoas podem estar achando que tudo que ela está falando que é porque para ela é fácil, ela só tem 24 anos. Né? Então as pessoas podem falar: ah, ela ganhou um bebê, claro que no corpo dela e na idade dela volta em 1 minuto. Quero ver eu, então eu tô desafiando ela. Eu tenho Sim. 52, ó, abri até minha idade aqui, gente. 52 e o começo do ano eu quero fazer esse antes e depois e eu desafio ela. Vamos, sabe Você por quê? topa? Com certeza. Então tá, o tá combinado principal aqui. que a gente precisa é a disciplina. Tá. Com Ixi, isso. então acho que ela já falou isso pra eu desistir. Então, eu acho que tem que vir pra mim, Larissa. Vem Ela- pra mim. acho que ela fez isso pra desistir. Cola Não, em mim Não, que- eu vou Não, me mas você tá me desafiando, então É. isso quer dizer que você vai E colocar eu vou ter que o me seu- comprometer. Pronto. Então tá bom. Olha Em aí. janeiro a gente vai começar isso. Bora, então vamos fazer Quanto um tempo desafio. você vai trabalhar em cima disso? Você acha que você precisa para trazer algum resultado? Ai, menos de um mês a gente consegue. Se você fizer a sua parte, minha filha, o resultado vem rápido. Escreve todo mundo aí, gente. Escreve, porque Ó. aqui vai ter até carimbo. Bora. Mais uma coisa que eu queria falar também. Não é só por causa da idade que é muito mais fácil, né? Ah, é fácil pra você falar porque você tem 23, 24 anos de idade. Eu acho que, assim, tudo na vida são escolhas. Quantas pessoas que têm 23, 24 anos de idade têm uma vida muito mais diferente que a minha, né? Com Então, certeza. tudo na vida são escolhas. Eu fui ensinada que eu preciso colocar minha saúde em primeiro lugar. Desde pequena. Minha mãe sempre foi meu É meu prioridade. exemplo. Sempre foi minha prioridade. Lógico, vão ter fases na vida, né, que a gente tá Vai comer uma mais... coxinha, né? Não tô falando só de comer, tô falando em ser disciplinada. Tem Certo. horas que a gente vai estar mais... Mais disposta. Tem outras semanas não. que você vai todos os dias pra Mas é academia. isso que eu falo. A parte de ser disciplinada, a parte da constância, não é você dar o seu 100% todos os dias. É você, numa segunda-feira, dar 50%, na terça-feira, 80%, na quarta-feira, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter na nossa cabeça que eu faço as escolhas saudáveis pra mim, sabe? Eu não vou me abdicar de coisas que às vezes eu quero, mas eu vou trabalhar duro pra poder ter o corpo que me faz feliz. Então, quantas outras pessoas têm 23, 24 anos e estão totalmente, né? Não tem nem comparação, inclusive, Não de tem. corpo, né? Então, é isso que eu tive muito na minha cabeça. Eu tava no meu corpo perfeito antes de engravidar. Assim que eu, né, eu já tava querendo engravidar, já tinha um tempo. Assim que eu descobri, foi de surpresa, porque tem uma outra história que eu tinha Hashimoto, então eu achava que eu não ia engravidar tão rapidamente quanto eu achava, porque realmente... Você não tem mais? Então, hoje meu Hashimoto já tá totalmente Porque é uma equilibrado. doença autoimune, é isso? É. Explica um pouquinho o que é o Hashimoto. O Hashimoto é uma doença autoimune e o meu trigger, no caso, foi como que eu posso falar? Não a impaciência, como é o nome? O estresse, né? Estresse. Hoje em dia, e é uma coisa muito interessante. Irritabilidade. É uma coisa muito interessante. A maioria, principalmente mulheres, estão tendo um nível mais alto de doença autoimune por conta do estresse. A gente tá muito estressada, E né? o intestino fica ali segurando, chega uma hora que ele não Isso, aguenta. o intestino também tem muito a ver, porque quanto mais o intestino tá inflamado, mais autoimune você... Doenças autoimunes Eu aparecem. já li e ouvi vários médicos, né, Uhum. dizendo que a maioria das doenças autoimunes, elas provém tudo dali do intestino. Do intestino, sim. O meu caso não era tanto o intestino, era mais o O estresse. emocional. Então, o emocional foi o que me deixou mais abalada. Tá. A gente perdeu meu avô, né, há um tempo atrás. Então, isso desestabilizou
minha mãe também. Você mudou mas de principalmente- país, né? Mas Teve eu toda uma- descobri o Hashimoto tem o quê? Acho que uns 3, 4 anos. Aí você percebeu estresse, irritabilidade, o que Queda mais? de cabelo. Queda de cabelo. Eu tive muita queda de cabelo, mas assim, de ter Falhas. falhas no meu cabelo mesmo. E as pessoas acham E- comum, tipo, tô estressada, Não, tô irritada, meu não. cabelo tá caindo. Às vezes você vai Insônia. investigar. É. Vai investigar, tem algo maior ali por trás Tinha. disso. Então, quando isso aconteceu, eu sempre percebi muitas coisas no meu corpo, né? Eu sempre tô de olho. Principalmente porque minha mãe fica... Porque você tá indo no conhece- banheiro todos os dias, tá? Você tá fazendo conhece tudo- seu corpo, É. né? Então, quando eu percebi isso, foi quando a gente faz, tanto eu, minha mãe, meu marido, a gente faz nossos exames a cada 6 meses, dependendo do tempo, né? Então, quando veio minhas taxas altas pra doença autoimune mesmo, eu falei assim, meu Deus. E a gente já tava pensando em ter filhos e tava deixando, assim, Deus agir, né? Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu não tô ficando grávida, o que tá acontecendo? Foi quando eu fui no médico, pra poder... Aqui nos Estados Unidos é bem mais complicado essa coisa de médico, né? Médico, ele quer tratar os sintomas, não a causa. Então, eu fui no endócrino e o endócrino virou pra mim e falou assim, olha, você tá com Hashimoto, a gente fez o ultrassom, né? Você tá com Hashimoto e você vai tomar esse remédio aqui pro resto da sua vida. A cada ano a gente vai ter que ficar aumentando a dose. Aí eu falei assim, esse é o único jeito? Ele é. Aí eu, não, eu vou ver um outro médico. Fiz com outro médico. Americano também. Aí fui, e aí a médica falou a mesma coisa. A gente vai ter que fazer a medicação, porque não tem jeito, seu corpo não tá reagindo, não sei o quê. Você vai ter que tomar medicamento e você vai praticamente ficar refém do medicamento, né? Eu falei assim, não, eu não quero isso. Eu não quero isso de jeito nenhum. Ela falou assim, bom, aí tava fazendo nursing, eu tive que parar porque eu acabei de ter o bebê e vou reiniciar o nursing agora em janeiro. Meu professor, médico também, de anatomia, de uma das aulas que eu tinha, a gente falando sobre doenças autoimunes, o porquê, foi quando a gente falou o estresse, aí foi quando ele falou, o estresse é o que tá deixando as mulheres mais com a doença autoimune, né, hoje. Aí eu falei assim, eu não vou... Foi quando eu tava nesse processo de entender o que era o Hashimoto ainda mais e por que estava acontecendo comigo. Comecei a pesquisar bastante. Foi quando ele falou assim, eu falei, né, eu tô com Hashimoto, não sei o que. Ele, você já tá tomando medicamento? Eu, não, eu vou trabalhar de uma forma integrativa. Eu vou tratar de uma maneira mais natural. Aí ele, então você nunca... Aí ele falou assim, você quer engravidar, né? Eu, sim. Aí ele, então você nunca vai engravidar. Porque você nunca vai curar o Hashimoto desse jeito. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu liguei pra minha mãe, meu professor, médico falou que eu nunca vou engravidar. Lá foi o pico de estresse lá em cima. Se o professor demais. falar isso, é uma sentença, né? É, demais. Então, assim, depois de ter escutado 2 médicos falando isso e o meu professor, que é médico também falando isso, eu tava assim... Desencanou. Eu falei assim, Acabada. Você sofre com aquilo, mas aí chega uma hora que você... Não, isso me deu mais motivação pra seguir tudo do jeito certo. Foi quando eu fiz acompanhamento de integratividade mesmo, comecei a tomar todos os suplementos que foram personalizados pra mim, pro que o meu corpo precisava. Faltava selênio, faltava várias coisas que eu tive que repor. Tive que abdicar de glúten, né? Porque o glúten pra doença autoimune é o mais pesado. Cloro. Tive que fazer mudanças de pasta, de dente, várias mudanças assim na minha vida que eu falei assim, meu Deus, será? A gente então. sabe, né, da integratividade, o quanto muda, como que é, mas eu ainda falava assim, será se eu vou conseguir um dia chegar, né, a equilibrar meus números e tudo mais? Achava meio assim. Mas aí foi quando eu comecei a me sentir melhor. Meu cabelo começou a parar de cair do jeito, né, que caía O tratamento antes. dela tá lá na sala, gente. Chama Dom. Fiz acompanhamento com os nossos médicos na clínica também. Tomei a IV terapia para ter os resultados mais rápidos. Então, fiz Quanto tempo reposição. durou esse tratamento seu? Menina, eu acho que foi uns 5 meses. Super sucesso, hein? 5 Foi rápido, meses. né? E aí, com 5 meses, comecei a ter resultados, né, na minha saúde, me sentindo melhor, comecei a ganhar músculo. Foi quando eu falei pra vocês, estava no meu corpo, assim, perfeito, super aninhada.
Quando deu mais ou menos 6 meses, aí minha menstruação não veio. Aí eu falei assim, não, o que tá acontecendo? Será se Meu alguma professor coisa... falou que não. Não, veio tudo, os exames, repeti os exames, estava tudo perfeito, tudo equilibrado. Aí foi quando eu falei assim, deixa eu fazer um teste. Fiz meu teste e tava grávida. Ah, que lindo, Então, né? meu milagre tá Seu aí. milagrezinho. Foi, realmente, eu falo hoje, o dom, ele é fruto da integratividade, que o natural, ele funciona assim. E agora, Porque pela pós-parto- medicina tradicional, ele não estaria ali, não é? Não. Então Ele só foi- estaria ali se eu estivesse tomando os remédios. Uma doença Ou não, controlada. Ou né? não, né? Uma Ou não. doença foi controlada em 5 meses. Em 5 meses. Por enquanto que os médicos te deram um diagnóstico de ter que tomar remédio pro resto da vida. Sim. E pra uma pessoa, né, pra uma menina de 23 anos de idade, pra mim, eu falei assim, não, gente, eu sou nova, como é que eu não Muito nova. consigo Assim fazer vai aumentar isso? todo ano a medicação. Mas é Né? geralmente isso que acontece. Por exemplo, a irmã do meu marido, ela não... Ela gosta de tomar remédio à toa, né? Ela é totalmente o oposto. Americana. Ela toma remédio pra tireoide desde os 15 anos de idade dela. Mas você nunca levou ela pra clínica e falou, vem aqui. Ah, já tentei, mas Entendi. assim, Porque tem é o que você pessoas falou. e pessoas, né? Mas é o em que você primeiro falou, lugar, a é o pessoa tem que comprometimento, o comprometimento É o da outra comprometimento. parte. Como eu falei pra vocês, quando eu escutei isso, eu falei assim, eu vou usar isso como, tipo assim, como É o teu força testemunho, pra né? poder ser melhor e dar o resultado que eu quero. Então, assim, se você não tem, não usa isso, tipo, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero me sentir melhor, você vai viver daquele jeito pra sempre. Então, ela é uma mulher de 32, 30, não sei quantos anos, 35 anos de idade, que ela é refém do remédio e ela anda com um colarzinho. Ela tem um monte de remédio no colar dela. Ela não consegue viver sem os remédios dela. E eu sou totalmente oposto. Eu falei assim, não, eu quero cuidar da minha saúde para que eu não precise tomar remédio, Eu nunca entendeu? gostei de remédio, eu nunca gostei. Eu sou aquela pessoa que às vezes minha cabeça tá ali latejando. Às vezes até brigam comigo. Toma um remédio, toma um remédio. Não vou tomar. É porque uma das coisas que a gente fala também no curso de nursing, uma amiga minha falando pro meu professor, mas como é que o Advil sabe pra onde que ele tem que ir? Se é pra cabeça, se é pro joelho, não sei o que. Não sabe, entendeu? Então, ele vai tratar o sintoma, mas nunca vai tratar a causa. Então, qual que é a Exatamente. causa da sua enxaqueca, por Quando exemplo? passar aquele efeito, você vai ter o rebote ali de Eu novo. acho que assim, uma dor de cabeça esporadicamente, uma coisa assim, esporádica, ok. Mas uma coisa que já tá, por exemplo, vou pegar um exemplo de um membro familiar da minha família. Vive com dor de enxaqueca. Enxaqueca desde sei lá quantos anos de idade que essa pessoa tem. E nunca tratou. Aí a gente fala, olha, tenta o glúten, tenta não sei o quê, faz uma consulta integrativa, faz um tratamento integrativo. Ai, não, eu tenho desde quando eu nasci, praticamente. Tipo, se condenou, Já né? assumiu, né? Ele se Então, condenou. assim, então, Se condenou. eu acho que a vida, como eu falei pra vocês no início, a vida é feita de escolhas. Eu escolho cuidar de mim. Até porque eu quero dar o exemplo pros meus, né? Pro meu filho. E foi isso que foi muito ensinado pra mim pela minha mãe. Eu quero cuidar de mim para que eu seja exemplo para os meus. Então, é isso que eu acredito. E você tentar o mais natural, acho que é é o ideal, né? Você realmente conhecer o seu corpo. Mesmo porque tratar antigamente não de tinha dentro pra remédio, fora, né? A humanidade começou e não tinha remédio, era tudo muito natural. muito natural. Então, isso é uma indústria mesmo que foi se crescendo, né? Porque você começa aqui, depois ali, depois você Vai aumentando, né? fica refém da medicação para sempre. Então, foi assim que começou a minha seriedade ainda mais. Então, tipo assim, foi uma coisa, um step atrás do outro, né? Foi puxando. Uma seriedade ainda mais sobre essa parte da integratividade. É realmente tratar o paciente, não só a causa. Não só o sintoma, mas a causa. O que está causando aquilo naquele paciente. Então, como eu falei para vocês, às vezes você se olha no espelho e fala, ai, eu tô assim, assim, assado. Tá, mas o que está causando? Entendeu? Então, eu acho que esse é o melhor jeito da gente realmente tratar o paciente. Porque só assim que a gente vai ter resultados duradouros. Muitas pessoas chegam na nossa clínica, principalmente americanos, eles chegam e falam assim, como é que vocês têm tantos resultados? Aí eu falo assim, porque a gente não trata o nosso paciente como a maioria dos lugares tratam.
Porque o que é o mais que você vê aqui nos Estados Unidos? Você vai para uma clínica de estética, eles vão lá, você paga, enfim, pela sessão que você escolhe. Aí eles colocam a máquina em você, vão falar de abdômen. Eu coloco a máquina em você sai, tchau. Não te dão um follow-up, não viram o que você precisava. Fez avaliação. Não fez uma consulta, não fez nada. Então, você tá pagando pra utilizar a máquina que não vai te dar resultado nenhum. Ou seja, Porque não é máquina personalizado, nenhum- né? Não é personalizado. Você Máquina chega lá igual nenhum- pra todo mundo. Máquina, é isso que eu falo. Máquina nenhum, por si só, vai te dar resultado. Você pode comprar hoje a máquina mais top do mercado e você pode colocar todos os dias no seu abdômen na sua casa, ou no seu braço, enfim. Você não vai ter resultado. Porque não é a máquina que vai te dar o Sim. resultado, é o tratamento em conjunto. Não só alimentação, não só exercício, mas realmente tratar a causa do que está acontecendo com você hoje, entendeu? Então, isso para mim é a virada de chave hoje. As pessoas na precisam estética. entender isso, né? Uma vez a gente tinha até um médico falando sobre comer de 3 em 3 horas, porque tem médico que fala, não, isso não se faz isso. Quanto mais você passa sem comer, mais tempo o seu organismo ele vai ali se autolimpando, ali, você vai deixando ele descansar, vai... Né? E tem gente que fala, não, você tem que comer de 3 em 3 horas. E esse médico estava falando que isso foi lá antigamente, quando quem te atendia já tinha um receituário na gaveta e era igual para todo mundo. Você chegava lá para querer emagrecer, ele tirava o mesmo papel e te dava. Dava para você, dava para mim, dava para o outro. Entendi. E foi criando um monte de mitos por causa disso. Não tinha um tratamento personalizado. Hoje, não. Se você vai e ele tira o mesmo papelzinho para todo mundo, cai fora. Porque ele tem que estudar o seu caso, corpo, né? O seu o que corpo. que é o seu limite? O que te faz bem, o que não te faz bem? Por exemplo, A causa. a causa. Porque quando você tira só um papel da gaveta e dá pra todo mundo igual, você não foi na causa de cada um. Você só tá indo nos sintomas. Sim. E sem contar que nem todo mundo se dá bem com comer em 3 horas. Assim como nem todo mundo se dá bem em fazer jejum por muitas horas, né? Cada pessoa Então, cada pessoa é uma pessoa. tem um organismo. Você tem que ter uma coisa mais personalizada, porque realmente não é só, como eu falo, de novo, não é só a parte estética. Acho que o mais importante, com certeza, é a sua saúde. Você estando bem, tudo vai bem no seu corpo, né? Você tem resultados. Então, cuidar dessa parte é tremendo. Durante a gravidez, foi o que... Como falei da última vez também. São escolhas. Durante a gravidez, eu poderia estar numa cama, só comendo, só Descansando. descansando, esperando Esperei os meus tanto 10 por meses. você. Eu poderia, certo? Não. Eu quis me manter ativa. Quis continuar trabalhando, mesmo que não precisava. Minha mãe falava o tempo todo, fica um pouco em casa, não sei o que, eu preciso. Olha você fazendo o que a sua mãe fez. Né? Tá vendo? E que você julgava ser errado, mas acabou fazendo agora. E ainda levava ele pra trabalhar junto. Isso é exploração infantil. Então, assim, durante a minha gravidez toda, eu me mantive ativa em relação ao trabalho, me tive ativa em relação a exercícios físicos, me mantive, lógico... Você vai pra academia? Vou, faço. Na verdade, vou pra academia, mas agora com ele eu faço mais em casa. Então, Ok, na você se minha exercita. garagem, meu marido fez isso pra mim. Na minha garagem, ele comprou alguns equipamentos, comprou dumbbell, a gente utiliza durante os exercícios de hastas e off, muito elástico, bola... Então, tudo isso que é muito fácil você fazer em casa. Então, o exercício físico, ele não precisa ser somente na academia. Lógico que a academia você vai ter muita Uma mais... infinidade de aparelhos. de aparelhos. É muito mais vantagem, assim, você progredir carga e tudo mais. Mas em casa mesmo, 30 minutos. Você pega 30 minutos do seu dia. Eu, com ele, o que a gente tá fazendo com ele agora, eu e meu marido, que a gente gosta de fazer todo dia algum tipo de exercício, né? Meu marido trabalha até um certo ponto. Até mais ou menos umas 4 horas da tarde. Ele chega... Às vezes eu tento fazer com ele. Se eu não consigo, eu caminho. Pelo menos 2 vezes ao dia com ele. De manhãzinha cedo. À tarde, final da tarde. Onde tá mais tranquilo. E meu marido, às vezes, fica com ele meia hora. Eu fico com ele meia hora pra meu marido poder fazer exercício. Pra se movimentar. E a gente faz, entendeu? Parado não dá pra ficar. A gente não fica. Tá. É. Lari,
Tô adorando tudo isso. Pena que você não tem uma semana pra gente ficar aqui. Vou É muita pedir. coisa. Eu sei que é muito complexo, eu sei que são muitos detalhes. Você é uma pessoa que estuda muito e já é filha de uma pessoa muito estudiosa, né? Que fala também com conhecimento de causa. Vocês vão poder conferir aí nos episódios a mãe da Larissa, a Giovana Prado, que elas são donas da Advanced Med Spa, onde elas têm um tratamento interativo e cuidam da saúde e da beleza. Vou pedir para que você fale nessa câmera aqui, o @ de vocês e dá uma pincelada ali no objetivo da clínica e os principais tratamentos e os ali. planos para o futuro. Tá bom. Então, gente, aqui é a Larissa, da Advanced Med Spa. Nosso @ é Advanced Med Spa Oficial com 2 Fs. E na clínica, a gente trabalha o paciente realmente de dentro para fora. Como eu falei para as meninas, a gente não gosta de tratar só os sintomas, a gente trata realmente a causa. Então, muitas vezes, você tem alguma coisa que te incomoda no seu corpo, no seu rosto, o que for, e que você olha e você fala assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. E nada melhor do que tratar com uma clínica que é especializada em tratar a causa, né? Não só colocar máquinas em você, e enfim. Então, na clínica, a gente realmente se importa com o paciente como um todo. E a gente se importa tanto ao ponto de a gente realmente cuidar do paciente de uma maneira bem detalhada. E a gente não para até você ter o resultado de você, mas é o que eu falo também. Tem que ter comprometimento, eu acho que é muito importante. Quando você tem essa virada de chave, é muito mais fácil, né? Então, eu convido você a visitar a clínica. A gente tem uma unidade aqui em Porciúncula, a gente tem uma unidade em Deerfield também. E vai ser um prazer cuidar de cada um de vocês, explicar mais o que são cada protocolo, né? A gente tem um Detox Plus, que a Gi explicou. Tem um diástase ófica, protocolo de diástase abdominal, mamães pós-gestação. É muito importante você fazer essa reestrutura, né? Essa reestruturação abdominal. Eu tô com 1 mês e meio pós-gestação e já tô com o meu resultado, assim, incrível. Comecei com o meu abdômen bem fraco, bem embalado. Posso até mostrar pra vocês o meu resultado até aqui, tá ótimo. E ganhar, né, essa força de volta no nosso abdômen, tratar. E a gente tem vários outros tratamentos faciais, corporais e é uma infinidade. É isso. Saúde em primeiro lugar e, consequentemente, A estética, a beleza, né? Com certeza. E, além de estudar, né, porque vocês não param, qual é os planos para o futuro aí? Eu não fiz essa pergunta, inclusive, para sua mãe, porque já fica muito claro para a gente os planos de futuro dela, que é não parar, se dedicar, cada vez entender mais, aperfeiçoar e servir, Sim. né? E o da Larissa? O meu também. O que eu quero... Tá focada nisso? O que eu quero para esse próximo ano, lógico. Agora eu tenho meu bebê, mas como eu falei para vocês, isso me dá ainda mais impulsionamento de ajudar outras pessoas para poder dar exemplo pro meu filho, sabe? Uma das coisas que eu mais aprendi com a minha mãe foi isso. Eu acho que é um legado que a gente pode levar para nossa família. Tá sendo gratificante. Então, além de cuidar da gente, né, de dentro para fora, cuidar de outras pessoas de dentro para fora é uma diferença muito grande. E o que você vê hoje, eu pausei por conta da gravidez, tive meu bebê, quis aproveitar mais esses 3 primeiros meses com ele. E a partir de janeiro eu vou voltar para nursing. E o que mais você vê no curso de nursing mesmo é uma medicina mais regular, né? Você só ajudar ali o paciente e pronto, acabou. Não, e nos hospitais é isso que você vê também. Pega uma então, veia não, por que não cuidar um pouco mais, né? Ir além do que tá por fora. Né? Sim. O nurse que ela diz é enfermagem. Ela tá estudando, né? Isso. Eu sou medical assistant, então para poder fazer para nursing eu fiz já 8 meses, só tá faltando 1 ano. Bem rápido, né? Uhum. Porque eu já tinha o degree antes. É isso, né? Bom, que bom ouvir tudo isso. A gente ficou muito feliz. A gente vai te liberar porque a gente sabe que tem um bebezinho ali esperando para ser alimentado, né? Tá com o quê? 40 e... Ele tá com 1 mês e meio. 7 semanas. 45 dias, uma gracinha, né? Até um crime que a gente tá fazendo, gente. Não, ele já tá...
Tranquilo. Obrigada por você ter vindo. Vou te Obrigada a oferecer você. aqui o passaporte do nosso programa para você voltar quando quiser. Ai, que E legal. aqui Seu passe nele, livre, você é, vem. porque você vai precisar voltar muito aqui. Sim. Ah, vai. Ó, Principalmente. mandem as perguntas para eu voltar. Não, e se realmente ela for fazer aqui o nosso desafio do abdômen, ela vai voltar aqui comigo no dia para Se mostrar. realmente, vamos fazer sim. Vamos fazer, vamos Oxe. esperar janeiro ela me procurar. Então aqui é um bloco de notas para você fazer as suas anotações e ele vai com as informações dos nossos colaboradores. Perfeito. Porque esse projeto só é possível graças a algumas pessoas que acreditaram na gente, entre elas você, que está aqui agora. Tá bom? Márcio, nosso terapeuta, quem cuida aqui da nossa equipe, ajusta aqui os parafusos. Estúdio Hair e Art, a Regiane, que arruma nossos cabelos pra gente não vir aqui igual Preciso. leão. Preciso. LTS, quem cuida das nossas mídias digitais, tráfego pago, tá? Tem também aqui a Carolina, que tem um programa muito legal para imigrante, inclusive, para destravar o inglês. Nosso amigo da comida. Nosso Costa Café, que nos proporcionou aqui esse café da manhã maravilhoso. E vamos continuar agora, né? O nosso A pós. gente reza sempre para sobrar um restinho. Tem lá? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Obrigada, Edson, mais uma Obrigada, vez por Edson, confiar. Mais uma vez. E agora, a mais nova aqui, ó, parceira Larissa, da Advanced Med Spa. Aonde vocês vão ser tratada com muito cuidado, de forma personalizada, onde ela primeiro se preocupa com a sua saúde e depois com a sua beleza. Não é isso? Isso, com Eu certeza. eu fiz 2 sessões de detox e realmente foi extraordinário. Eu percebi algumas coisas assim, logo após assim, o término. Sem contar que é um lugar onde as pessoas têm uma energia em que te acolhem. Você volta a ser mulher ali dentro, você volta a olhar para você como se você estivesse sendo abraçada. É esse o primeiro tratamento É um ali. tempo de autocuidado também. Exatamente. Muito obrigada, Larissa. Sei que foi Obrigada. muito corrido. A gente teve que fazer toda uma ginástica para você vir. Alguém cuida do bebê e dá mamadeira. Pra você entrar aqui um pouquinho e conversar com a gente. Mas foi Prazer. muito inspirador. Foi muito você, gratificante. você não tem ideia de quantas pessoas você podem estar ajudando através dessa sua explicação. Tá bom? Obrigada, tá? Sucesso na nova clínica. Obrigada. E com certeza estaremos de volta. Volta Vamos sim, começar. será um prazer, tá? Todas as informações desse vídeo vão ficar aqui na descrição do YouTube, inclusive as informações sobre a clínica de tratamento. O QR Code vai ficar na tela, você pode ler e conhecer mais do trabalho deles. Não é isso? Se você estiver em Deerfield ou em Port St. Lucie, Na Flórida, é só você vai pegar. ser muito bem atendido. Só pegar seu carro rapidinho, você chega em qualquer um dos 2 lugares, não é? Então é isso. Nos siga-nos nas redes sociais. Se inscreva no nosso YouTube, dê um likezinho lá no nosso vídeo. Caso tenha alguma pergunta, alguma coisa que a gente aqui não conseguiu, porque o nosso tempo realmente foi E curto porque a gente não hoje, estudou tanto igual a Larissa. pode deixar ali a pergunta que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo vocês. E a Larissa também responde, não Com responde? certeza. É isso aí. Então é isso. Acompanhe nosso Instagram. Toda semana que a gente vai se empenhar para trazer episódios para vocês inspiradores. Não é isso, Sol? É isso aí. Então a Larissa é uma história de uma imigrante que veio nova, mas que já é de muito sucesso, está fazendo a vida dela aqui. Em primeiro lugar, ela foi estudar, depois ela casou, está tendo o filhinho dela e agora está estudando mais ainda, Voltando para os se dedicando ao próximo. E é gratificante para ela ver o resultado, não é isso, Com Larissa? certeza. Então é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Até a Obrigada. semana que vem e E pode vir.